O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faça por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizado com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimes e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos então caminhando no nosso ano litúrgico e chegando quase ao seu fim. Mas somos enriquecidos nesse mês de outubro, onde nós temos a oportunidade de poder então refletir sobre a palavra missão. Missão que logo quando vem aos nossos ouvidos, nós pensamos então em pessoas que viajam para longe para poder pregar, anunciar, para falar de Deus. E não é somente isso, né? A missão, ela faz parte da vida de cada um de nós batizados e batizadas, que também somos chamados a poder anunciar esse mundo de amor e de paz tão necessário nos dias de hoje. Mas para que isso se concretize em nossa vida e para que nós possamos vivenciar isso, é preciso então entender como se dá isso na nossa vida, mesmo diante das nossas fragilidades, nossas limitações, como eu posso ser então discípulo missionário do Senhor. E é para isso que nós estamos então aprendendo, com o Mestre Jesus, que vem nos enriquecer, nos ensinar como nós então poderemos anunciar o seu reino no meio de nós. E para isso então as leituras de hoje nos enriquecem, para que nós possamos então colocar em prática tudo aquilo que Jesus então traz para nós. Pois bem, antes de entrarmos então na liturgia de hoje, faz-se necessário a gente resgatar, algo que é primordial para a nossa vida, entender então como se dá a ação de Deus na vida de cada um de nós. Jesus então está caminhando rumo a Jerusalém, onde ele vai então entregar a sua vida, vai sofrer a sua paixão, morte e ressurreição. E ele havia então dito isso para os discípulos, alguns domingos atrás, onde Pedro tomou a palavra e disse: Tu és então o Cristo, o Filho de Deus, e Deus não te permita tal coisa acontecer contigo. E Jesus então vai repreender Pedro dizendo: Afasta de mim, Satanás, porque pensa coisas do homem e não as coisas de Deus. E aí então nós podemos acompanhar no decorrer dos domingos que foi evoluindo a mentalidade dos discípulos, onde então mais uma vez os discípulos pensaram: Poxa vida, nós então abandonamos tudo, domingo passado, abandonamos tudo, onde então tinha aquele homem rico que queria então alcançar a vida eterna, e Jesus diz para ele: Olha só, segue os mandamentos e você vai alcançar a vida eterna. E o homem então disse o seguinte para Jesus: Tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. E Jesus disse o seguinte: Olha só, você realmente, olhando para você, eu posso perceber que realmente isso está presente na sua vida. Mas se você quer algo maior, vamos fazer o seguinte: vende tudo que você tem,
distribuindo os pobres, depois vem e me segue. E aí então Jesus acertou bem ali onde está o ponto frágil daquele homem. Ou seja, e nós então fomos enriquecidos, que nós não podemos então estar preocupados no ter, mas sim no ser. Ser uma pessoa de bem, uma pessoa de amor, uma pessoa de misericórdia, uma pessoa do perdão, uma pessoa da fraternidade. É esse o caminho então ao qual Jesus apresentou, para que nós possamos ser de fato discípulos missionários seus. E hoje então nós temos mais uma vez os discípulos. Agora então nós temos João e Tiago, né? Tiago e João, filhos de Zebedeu, aqueles que sempre estiveram presentes junto a Jesus, né? Em alguns momentos importantes da caminhada de Jesus, lá no Monte da Transfiguração, onde então apareceu Elias, Moisés, onde Pedro também estava presente, e vários outros momentos, né, importantes. Tiago e João estavam presentes juntamente com Jesus. Mas olha só, eles então, percebendo-se importantes, porque, ora, em alguns momentos nós estamos junto de Jesus. O que eles pensaram? Vamos fazer o seguinte, já que ele vai morrer, né, e vai ser então ali, depois vai ressuscitar, vamos fazer o seguinte, vamos buscar fazer o nosso pé de meia. E aí nós entramos nesse tema proposto pela liturgia de hoje. Eles buscam então, diante do seguimento de Jesus, eles buscam um lugar de destaque, um à direita e um à esquerda. E o que significa isso? Ora, aqueles que estavam então, né, quando a gente pode ver nos filmes, aquele que é o rei, do lado tem a rainha, e tem ali as pessoas importantes que ajudam a governar ali o reino. Então, é essa a busca a qual então os discípulos Tiago e João estavam buscando para si. Ou seja, um lugar de destaque, um lugar onde então eles pudessem ser reconhecidos, notados pelas pessoas. E assim então, meus queridos amados irmãos, nós podemos olhar a realidade de hoje, em tempo ainda de eleição. Muitas pessoas então, que muitas vezes não sabem nem o cargo a qual estão concorrendo, mas sabem que é algo que pode beneficiar ele, trazer coisas para ele que vão beneficiar e enriquecê-los. E muitos buscam esse cargo por esse motivo, e não para poder governar para o povo e com o povo, como de fato é a política, é polis, né? Ou seja, é governar em favor do povo. Mas muito não tem isso na sua mentalidade, e é por isso que então muitas pessoas concorrem a esse cargo sem saber o que se trata. E assim, então, nós podemos perceber que muitas pessoas também que não concorrem a cargo político buscam então fama, poder, de alguma forma, lá no trabalho, lá na escola, onde quer que nós estejamos. E sinto muito dizer, até mesmo dentro da igreja muitas vezes se faz presente. Então é preciso trabalhar isso em nossa vida, porque nós também, né, se deixarmos então permear com essa mentalidade que rege o mundo nos dias de hoje, nós vamos trazer isso para a nossa vida. E é por isso então que nós encontramos muitas pessoas infelizes no dia de hoje, porque só buscam fama, poder, status, e isso não preenche, isso não dá sentido a ninguém. Pelo contrário, isso provoca um vazio existencial. Porque as pessoas então vão querer sempre alguém ali bajulando, que possa ali então estar procurando ele, ser uma pessoa reconhecida, notada, e nem sempre é assim na nossa vida. Até mesmo o próprio Jesus, lá na cruz, ele disse: meu Deus, por que me abandonastes? Todos nós passamos, né, momentos de abandono na nossa vida. Agora tudo isso se dá por quê? O que nós temos buscado para nós? Poder, fama. O que eu tenho buscado enquanto cristão? O que eu quero da religião? Eu quero ser notado, eu quero então me promover. E isso, né, a gente pode colocar também na nossa profissão. O que lá na minha profissão, no meu trabalho, o que eu busco? Eu busco que o chefe, o patrão, seja olhando 24 horas o que eu estou fazendo de bom, e quando as coisas boas não acontecem, que ele não olhe. Muitas vezes nós somos assim, e então essa liturgia de hoje nos enriquece e nos ajuda a podermos então conformar a nossa vida de acordo com aquilo que dá sentido à nossa existência e que Jesus então nos ensina no Evangelho de hoje. Então olha só, nós temos então Tiago e João que, olha só que interessante, né? São ousados, porque eles dizem o seguinte: eles nem pediram, eles chegaram e disseram o seguinte: olha, mestre, queremos que faças.
quero que você faça, não estou pedindo, eu quero que você faça por nós o que vamos te pedir. Então, são pessoas que acham-se ali, que têm o direito de poder exigir algo de Deus. E quantas vezes nós também nos relacionamos dessa forma com Deus? Senhor, olha, eu ajudo nisso na igreja, eu faço isso, aquilo, outro, eu participo de pastoral, movimento, e o que você vai me dar? Olha, eu preciso disso. E olha só como se dá a nossa ousadia também nos dias de hoje. A gente ainda quer ditar a Deus como deve ser a regra para acontecer uma graça. Ó Senhor, eu quero uma graça, mas faz o seguinte, eu não vou estar em casa, mas a chave da porta fica lá debaixo do tapete, lá naquele cantinho lá, o senhor sabe, pega, mas depois fecha a porta, por favor, entra lá, deixa aquela graça lá, depois sai, fecha a porta e obrigado, amém. Então, hoje é a realidade a qual nós também vivenciamos, ou seja, queremos viver uma fé, uma religião, onde também o delivery se faça presente. Senhor, eu te peço uma graça, mas olha, por favor, não demora a acontecer. Então, nós queremos modelar um Deus, a nossa imagem e semelhança, e não a imagem e semelhança de Deus, nós que fomos criados. Então, invertemos a lógica, e olha só, no reino de Deus, Deus inverte a lógica, e é por isso que nós vamos então aprender com aquilo que Jesus está dizendo aqui no Evangelho. Olha, vamos fazer o seguinte, olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, por acaso vocês vão beber do cálice que eu vou beber, vão ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? E eles responderam, podemos, realmente, todos eles foram ali mortos, por causa de Jesus Cristo, foram ali, sofreram martírio, sofreram muitos, com exceção de um único, que não foi morto ali, que não sofreu martírio, João. Então os demais todos sofreram e beberam também do cálice a qual então Jesus passou. Mas que cálice é esse? Vamos entender mais adiante. Então olha só, eles disseram podemos, e Jesus vai dizer o seguinte, tudo bem, vocês vão beber do cálice, vão ser batizados, mas olha só, um lugar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim, porque é para aqueles que foram reservados. E quem é que vai ser reservado? Olha só, é aquele que então se tornaram menor, é aquele que então for o servidor de todos. E é claro que por excelência, Jesus Cristo é o servidor de todos. E para isso nós podemos olhar aqui, abrir um parênteses, no Evangelho, e olhar para a primeira leitura. Por quê? A primeira leitura nos fala para nós de um personagem conhecido nosso, mas que nos chama a atenção. Quem é esse personagem? Olha só, leitura do livro do profeta Isaías. Isaías está vivendo num tempo conturbado, ainda mais essa parte do capítulo 53, onde foi tirado, porque do 40 ao 55 é chamado o livro da consolação de Isaías. Então, onde o profeta quer consolar o povo que está sofrendo, porque está exilado na Babilônia, longe, o templo foi destruído, então estão sentindo-se abandonados por Deus, esquecidos por Deus, e o profeta vem animar e trazer consolo e esperança para o seu povo. Mas olha só o conteúdo dessa primeira leitura. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação, ou seja, fala de um servo que sofre, mas que é feliz. Mas aí a gente pode perguntar, mas quem que é esse servo? É claro que para nós hoje é fácil a gente olhar e dizer que é Jesus Cristo, e Ele é de fato, mas também esse servo pode ser cada um daqueles que se abrem à ação de Deus, que querem também beber esse cálice a qual então Jesus diz no Evangelho, que querem também sofrer o batismo a qual Jesus foi batizado. Então, meus queridos amados irmãos, aqui também dá espaço para todos aqueles que querem servir a Deus, sem buscar lugar de status em fama. Por quê? O que espera é dor, é sofrimento, mas por quê? Ele gosta disso? Não. A dor e sofrimento faz parte daqueles que querem seguir Jesus Cristo. Por quê? Nós então estamos no caminho contrário do caminho do mundo de hoje. O mundo de hoje fala em fama, em dinheiro, e isso, aquilo, outro. Agora o caminho de Jesus é o caminho da partilha, do amor, da paz, do perdão, da misericórdia. E quando então nós confrontamos com esse tipo de realidade a qual nós estamos então vivenciando, é conflito e é confronto na certa. E vamos ser perseguidos, vamos ser caluniados, e olha só, corremos o risco até de perder a nossa vida, porque estamos remando contra a maré. Mas não
podemos então deixar de assumir a nossa missão, porque nós confiamos nesse Deus, como o salmista de hoje nos convida a poder então rezar e ter essa confiança na palavra de Deus, que não nos abandona. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Quando nós de fato esperamos em Deus, porque muitas pessoas esperam de políticos, esperam de pessoas do poder, de status, fama, esperam algo em troca. E o nosso relacionamento também com Deus vai se tornando uma barganha, onde nós queremos negociar: Senhor, eu vou fazer isso, mas eu quero aquilo. E não é assim. Não é assim. E o próprio Jesus, no Evangelho, já voltando para ele, vai dizer: entre vós não deve ser assim. Olha só, aquele então que quer ser o maior, ele então deve ser escravo de todos, deve então servir a todos. Mas aí entra um grande desafio para nós hoje. Aquele que serve, aquele então que é escravo. Escravo em que sentido? Escravo de servir as pessoas, de se doar às pessoas, assim como Jesus doou. Aqui é uma pessoa que faz assim, não vai ser notada, não vai ser reconhecida. Você não vai ver lá no Jornal Nacional, não vai ver em outros jornais, nada. É na comunidade que nós vamos presenciando a ação dos nossos irmãos, se destacando, não para poder se promover, mas para poder então ajudar o próximo. Mas, torna a repetir, aquilo que para o mundo é sem valor, para Deus é de grande valia. E é isso que nos importa, e é isso que dá sentido à nossa vida. Meus queridos amados irmãos, quantas pessoas no dia de hoje estão agindo, levando, anunciando Jesus Cristo por países em guerras, em dor e sofrimento, lá na África, por exemplo, ver aquela miséria, o sofrimento das pessoas desnutridas, passando necessidade de tudo e todos. Uma pessoa vai lá anunciar o Evangelho, como que ela vai ser feliz desse jeito? Ora, porque a alegria não está nas coisas materiais, nas coisas fora, mas quando nós fazemos aquilo que nos preenche, dá sentido à nossa vida, nos tornamos felizes. Nos tornamos felizes. Você acha que, por exemplo, a vida, por exemplo, do Padre Márcio é fácil? Você então se entregar, se doar, problemas, dificuldades. Ora, mas se você perguntar para ele, é feliz, mas como ele é feliz? Ora, a primeira leitura já diz, ele está olhando, fazendo a sua parte, se preenchendo, mas passa por dificuldades, mas sabe que está no caminho certo, que está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a sua parte. Então é isso que nos alegra, quando porventura nós então temos a oportunidade de ajudar os irmãos necessitados de rua. Você chega lá, você logo imagina, você vai entregar um alimento para ele, ele vai então ali, está esfomeado, ele vai logo abrir aquela marmita e vai comer, e não é isso. Primeira coisa que eles fazem, sabe o que é? Pega a marmita, deixa de lado e diz o seguinte: fala da palavra de Deus para nós, vamos rezar. É isso que eles querem, é essa a fome, a sede que ele tem. A fome pisca, as pessoas ajudam. Agora a fome espiritual, poucos têm coragem de poder anunciar, de ir ao encontro deles. Por quê? Sente nojo, sente medo, insegurança, enfim, tantas coisas que impedem deles poder ser evangelizados. Mas aquilo nos preenche. Quando a gente sai daquela missão, você sai de lá com o coração pulsante, ardente, e com certeza nós ganhamos mais do que demos para eles. Então isso dá sentido à nossa vida, e isso nos reencontra novamente enquanto ser humano, e é isso infelizmente que está faltando para a humanidade nos dias de hoje. E assim nós vamos então entender que o servir, e olha só, a segunda leitura de hoje, totalmente em sintonia hoje, nos fala como se dá o serviço aos nossos irmãos. Olha só o que a segunda leitura diz: nós temos um sumo sacerdote iminente, ou seja, Jesus Cristo é esse sumo sacerdote, que o sumo sacerdote para a cultura judaica era aquele que oferecia o sacrifício, então em expiação dos pecados, porque na cultura da época, aquele animal queimado, a fumaça subia e chegava aos ouvidos de Deus. E aqui é o próprio Jesus que então se faz a vítima, o altar, é Ele mesmo que entrega esse dom por completo. E olha só, a oração, a fumaça chega ao coração do Pai, que acolhe o seu Filho e novamente devolve a vida a Ele e todos aqueles que trilharam e seguiram o caminho do seu Filho Jesus. Ou seja, mas é no serviço, na doação, na entrega. É esse o caminho do serviço, a qual então Jesus diz para nós
no Evangelho de hoje. E que para o povo hebreu, na carta aos Hebreus, é ele, esse a qual então, por excelência, ele cumpriu o seu papel, ele viveu aquilo que foi de fato determinado para ele, para poder nos redimir, para poder nos salvar. E assim então, meus queridos amados irmãos, não temos razões de poder então dizer: mas eu estou sozinho, abandonado. Não, nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que está à direita do Pai, e ali então ele olha por cada um de nós, seus amados filhos. Então é esse caminho a qual nós devemos percorrer, caminho difícil para o entendimento hoje nosso, no nosso tempo, mas que olhando pela fé, esse Evangelho a qual então nós acabamos de ouvir, nós poderemos então encontrar o sentido para aquilo que falta para cada um de nós, naquilo que nós buscamos. No domingo passado, aquele homem buscava algo para poder completar a sua vida, e quando Jesus falou para ele os mandamentos, se alegrou, mas quando falou da partilha, aí então ele se rendeu e ficou triste. Mas também nós buscamos, queremos nos completar por completo, para que assim nós possamos, encontrando o sentido da nossa vida, ser felizes, porque essa é a vontade de Deus, e é isso que nos alegra. Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então pedir ao Senhor que nos conceda graça de podermos então vivenciar e colocar em prática tudo aquilo a qual então Ele nos disse no Evangelho. E olha que interessante ainda no Evangelho, porque os 10 que ficaram para trás ficaram com raiva, de Tiago e João, porque peraí, eles estão querendo um lugar de destaque e nós estamos sendo excluídos, abandonados, esquecidos. Ou seja, eles também ficaram com inveja, ciúmes, porque tinham também os mesmos sentimentos, a mesma vontade, mas não tiveram coragem de falar isso para Jesus. Então, meus queridos amados irmãos, não tenhamos medo de falar com Jesus a nossa vida, as nossas misérias, os nossos erros, não, porque somente Ele pode nos compreender e nos ajudar a reorientar a nossa vida, e assim, com certeza, poderemos então ser discípulos missionários, sendo luz para o mundo a qual nós estamos inseridos, que tanto necessita, não da luz que apagou e ainda não voltou em muitos lugares por aí, mas a luz de poder dar sentido e levar esperança para tantos corações excitados. Que Maria Santíssima, Mãe 3 vezes admirável de Chanceling, também interceda por nós, nos ajude a poder viver e colocar em prática todos os ensinamentos do seu Filho Jesus.